Olá, estou aqui mais uma vez para compartilhar com vocês uma videoaula de matemática. Eu sou a professora Eulália, sou professora do Coelho Neto, e hoje nós vamos dividir uma aula voltada para a turma do 9º ano sobre adição algébrica com radicais. Nós vamos só voltar um pouquinho para as nossas últimas aulas, quando nós introduzimos tanto potência quanto a raiz quadrada, tá? A raiz enésima. Coloquei 3 exemplos aqui para a gente tentar lembrar de alguns conceitos de raiz quadrada, porque nós vamos precisar desses conceitos básicos para nós trabalharmos a adição algébrica ou a adição envolvendo radicais, tá? Sejam eles com o mesmo índice ou não. Então, vamos voltar. Primeiro, eu tenho um sinal de radical, aqui eu tenho raiz quadrada de 9, tá? Como eu tenho raiz quadrada, eu não preciso colocar o número 2 em cima do índice. Tia, índice, o que é o índice? Esse númerozinho que fica aqui, ó, tá? Então, gente, vocês que são do 9º ano, vocês sabem o quanto é difícil para mim falar e segurar esse microfone, porque vocês sabem o quanto que as minhas aulas são meio malucas, assim. Então, eu gosto de estar andando, conversando com vocês. Então, é muito difícil estar na sala de aula, ver as cadeiras vazias, é muito dificultoso. E não ter vocês para me auxiliar tirando... Ah, tia, eu estou com dúvida de onde veio aquele 2, de onde veio aquele 3. Então, é muito complicado. Vou tentar resumir o máximo que eu puder para que fique claro para vocês, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho um sinal de radical, eu tenho um radicando, o resultado disso aqui eu vou chamar de raiz, e o número que fica aqui no sinal do radical eu chamo de índice, tá? Eu só começo a numerar esse índice a partir do 3. Então, se eu estou trabalhando com raiz quadrada, eu não preciso colocar o número 2 aqui em cima, certo? Eu leio normal, raiz quadrada de 9. Quando eu deixo de trabalhar com a raiz quadrada, passo a trabalhar com a raiz cúbica, ou seja, o meu índice passa a ser 3, aí sim eu começo a enumerar. Aí eu enumero raiz cúbica quando o índice for 3, raiz quarta quando o índice for 4, raiz quinta quando o índice for 5 e assim sucessivamente, certo? Então, eu tenho aqui raiz quadrada de 9, que é o 3, que eu já expliquei anteriormente, né? Que é a raiz quadrada, é o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes equivale a esse radicando aqui, certo? Então, eu tenho raiz quadrada de 9, que é 3, porque 3 vezes... Gente, é ruim escrever por aqui, mas vamos lá. 3 vezes 3, que é igual a 9. Ou seja, vou colocar aqui em cima, 3 ao quadrado, que equivale ao mesmo expoente daqui, tá? Então, eu tenho uma potência e aqui eu tenho um índice que são iguais. Agora, eu exemplifiquei aqui com raiz cúbica de 8. Tia, o que é a raiz cúbica? Se eu sei que a raiz quadrada é o número 2 vezes, então a raiz cúbica vai ser esse número partido em 3. Qual é o número que eu multiplicando ele por ele mesmo 3 vezes eu vou ter 8? Vou pensar, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27. Não dá, eu tenho 8. Então, se o 3 dá 27, então eu vou supor que é o 2. Vamos ver se é verdade? Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, eu posso dizer que a raiz cúbica de 8 é igual a 2, porque 2 elevado ao cubo é igual a 8. Raiz quadrada de 144. Vou até colocar o índice 2 aqui para vocês lembrarem, tá? Raiz quadrada de 144. O número que multiplicando ele por ele mesmo 2 vezes dá 144. 12. Por que, tia? Ó o sinal da equivalência. 12 vezes 12 é igual a 144. Pronto. Matei a charada da raiz quadrada. Se eu já sei determinar a raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, eu posso começar a trabalhar a adição algébrica. Vou trocar de pincel. Posso começar a trabalhar a adição algébrica com radicais, ou seja, adição envolvendo raiz quadrada. Coloquei aqui, gente, um retângulo. Aí pus assim como exemplo. Vamos calcular o perímetro de um retângulo. Primeiro, tia, o que é o perímetro? Perímetro, soma de todos os lados. Tá?
Então, a gente já aprendeu isso aí desde o 8º ano, viu? Então, o que é o perímetro? É eu somar todos os lados de uma figura, seja retângulo, seja triângulo, seja paralelepípedo, seja um losango, seja um pentágono, não importa a quantidade de lados. A minha única regra é a soma. Então, ele disse que a base do meu retângulo vale raiz de 5. A altura do meu retângulo vale raiz de 16. Como ele quer que eu determine o perímetro desse retângulo, eu vou somar todos os lados. Eu vou colocar aqui embaixo, gente, de tal forma que eu não interfira na visão de vocês, tá? Então, vou começar com a base, ó, 25 centímetros, mais raiz de 16, que é a altura, ou o outro lado, mais 25, raiz de 25, perdão, mais o lado oposto, raiz de 16 centímetros. Percebe que o centímetro ele fica fora da raiz, tá? Se eu já coloquei o perímetro, vou representar aqui por P, ó, perímetro do retângulo, PR, perímetro do retângulo. Então, eu vou calcular normal. Muito fácil. Tira a raiz. Raiz de 25, 5 centímetros. Mais raiz de 16, 4. Vou repetir no centímetro. Mais raiz de 25, já calculei na primeira parte. Perdão, tira essa raiz, Eulália. 5 centímetros. Mais raiz de 16, 4 centímetros. Tirei as minhas raízes equivalentes, agora eu efetuo a soma normal, gente, ó. 5 mais 4, 9. 9 mais 5, 14. 14 com 4, 18. Vejam aí se bateu com a de vocês, tá? Ok? Tia, precisa colocar o quadrado em cima do centímetro? Não, porque nós estamos trabalhando com perímetro e não com área. Agora, se eu dissesse determine a área, aí sim, eu iria colocar o quadradinho em cima do centímetro. Certo? Deixa eu ver se está certo, gente. 5 com 4, 9. 9 mais 5, 14. 14 mais 4, 18 centímetros. Ou seja, o perímetro, a soma dos 4 lados do meu retângulo, equivale a 18 centímetros. Ok? Pronto, matei a primeira charada, certo? Agora nós vamos para um exemplo quando os meus radicais são semelhantes. E o outro quando os meus radicais não são semelhantes. Eu coloquei aqui, na verdade, eu tinha deixado esse espaço para resolver lá. Mas eu vou tentar resolver esse aqui em cima, tá, gente? Eu vou transferir aqui, ó. Menos raiz cúbica de 27, mais raiz quadrada de 100, menos raiz quadrada de 144. Ok? É o mesmo exemplo que eu estou transferindo lá para cima, porque o espaço que eu deixei aqui não é o suficiente. Então, vamos resolver. Primeiro, eu quero encontrar a raiz cúbica de 27, ou seja, um número que eu multiplicando ele por ele mesmo 3 vezes, vai dar 27. O que eu vou resolver aqui? Eu tenho 3 raízes diferentes e eu tenho índices diferentes. Aqui eu tenho o índice 3 e aqui eu tenho o índice 2. Então, eu tenho raiz cúbica, aqui eu tenho raiz quadrada e aqui eu tenho raiz quadrada. Vou resolver normal, tá? Esse passo aqui nós já aprendemos nas aulas anteriores. Então, eu conservo o sinal de menos, porque é uma adição algébrica normal. Então, eu vou ter menos, raiz cúbica de 27 é o 3. Tia, por que é 3? Ó, 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Ok? 3 vezes. Então, raiz cúbica de 27, 3. Mais raiz quadrada de 100. Raiz quadrada de 100 é o 10. 10 vezes 10, 100. Menos raiz quadrada de 144, que nós calculamos ali no exemplo, ó, que foi 12. Se eu já substituir, já encontrei as raízes exatas dos meus quadrados perfeitos, então eu resolvo aqui. Olha. Eu tenho menos 3 mais 10, são sinais diferentes. Estão vendo? Eu tenho menos e depois eu tenho mais. Qual é a regra? Sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do número que for maior. Então, eu vou subtrair. Eu tenho 10. Tiro 3, me sobra 7. Vou conservar o sinal do número maior. O 10 é maior e ele é positivo. Então, eu vou passar a ter mais 7.
Ok? Quem foi que sobrou? Menos 12. Acompanha comigo. Mesma regra, sinais diferentes. Um é mais e o outro é menos. Um é positivo, o outro é negativo. Qual é a regra, tia? Sinais diferentes eu vou subtrair, ou seja, eu vou retirar. Eu tenho 12. Tiro 7, sobra quanto? Pensem aí. Sobra 5? 5. Certo? E vou conservar o sinal do número maior. Quem é o maior, tia? O 12. E ele é negativo. Então, deu menos 5. Vamos lá. Efetuei essa resolução aqui quando eu tiver radicais semelhantes, tá? Mesmo processo eu vou fazer aqui. Tia, qual é a diferença do primeiro exemplo que a senhora fez acima para esse que a senhora vai fazer aqui embaixo? A diferença é que esses radicais que eu coloquei aqui, menos raiz cúbica de 27, raiz quadrada de 100, raiz quadrada de 144, não tem o coeficiente, tá? O que é o coeficiente? Esse númerozinho que está na frente da minha raiz. Então, por exemplo, quando eu for ler esse exemplo aqui, eu vou dizer, eu tenho 3 raiz quadrada de 13, ou 3 vezes raiz quadrada de 13, mais 7 raiz quadrada de 13. Ou 7 vezes raiz quadrada de 13. Tia, como é que eu vou fazer? Porque o 13 ele não tem raiz quadrada exata. Se eu for determinar a raiz quadrada aqui do 13, eu não vou achar uma raiz exata, porque ele não é quadrado perfeito. Eu vou achar uma raiz aproximada. Se eu não estou pedindo raiz aproximada, se lá na minha questão não está dizendo determine a raiz aproximada das adições abaixo, então eu só vou resolver o meu coeficiente. Por que eu vou fazer isso, tia? Porque os meus radicais são iguais, tá? Eu tenho raiz de 13 e aqui eu tenho raiz de 13. Então, o que é que eu vou fazer? Só vou resolver essa galerinha que está aqui do lado de fora. Então, eu tenho 3, abro, parêntese, mais 7. Certo aí? Que foi igual a 10. Como os meus radicais são iguais, então eu vou repetir. Então, eu tenho 10 raiz de 3. Ok? Que foi que eu fiz novamente? Só resolvi os meus números, os meus coeficientes que estavam fora da raiz. Então, 3 mais 7, 10. 10 raiz de 3. Ok? Mesmo processo aqui, gente, ó. Tenho radicais semelhantes, ó. Radicais iguais. Raiz quadrada de 0,7. O que é que eu faço? Eu tenho um coeficiente diferente, tia. Aqui eu tenho 4 raiz de 0,7, aqui eu tenho uma raiz de 0,7 e aqui eu tenho 2 raízes de 0,7. Então, vamos lá, ó, parêntese, pega os coeficientes. 4 menos 1, tia. Pelo amor de Deus, de onde a senhora tirou esse 1? Ó, eu tenho uma raiz de 0,7, certo? Então, menos uma raiz de 0,7. Mais 2. Vamos resolver? Fazer direto. 4 menos 1, 3. 3 mais 2, 5. 5 o quê, tia? Raiz quadrada de 0,7, porque as 3 são semelhantes, são equivalentes, são iguais, tá? Resolvi apenas os números que estavam fora. 4 menos 1, 3. 3 mais 2, 5 e conservei a raiz. Ok? Vou colocar um exemplo aqui, bem rapidinho, para a gente encerrar nossa aula, quando o meu radical não for semelhante. Eu vou apagar aqui o do perímetro, ou seja, quando os meus radicandos forem distintos, tá? Tiverem valores diferentes e que esses valores não tenham raiz quadrada. Então, eu coloquei lá. Raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 27 mais raiz quadrada de 243. Gente, vamos voltar? Se eu não me engano, foi a nossa segunda aula. MMC, fator comum, fatoração. Vou fazer esse processo toda vez que o meu radicalzinho aqui, o meu radicando, não tiver uma raiz exata. Então, por exemplo, tia, tem como eu calcular a raiz quadrada de 3? Não. Então, eu conservo. O que é que eu vou fazer aqui?
Eu sei que o 27 ele pode ser transformado na base 3, né? Porque eu já vi lá no exemplo anterior que a raiz cúbica de 27 é 3. Então, eu posso transformar ele na base 3, tirando o MMC. Já sei também que 243 pode ser transformado na base 3. Tia, como é que eu vou saber isso se eu não lembrar dessas suas aulas? Vamos tirar o MMC, olha. O 27, ele não pode ser divisível por 2. Lembra? Não pode. Então, eu só consigo dividir esse 27 por 3, tá? Então, 27 dividido por 3 vai dar 3. Perdão, gente, vai dar 9. Desculpa, dá 9. 9 só pode ser dividido por 3, que vai dar 3. E 3 só pode ser divisível por 1. Então, eu tive 3 ao cubo. Confere? Olha, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Ok? Então, eu venho e substituo aqui. Ó. Raiz quadrada de 27 vai passar a ser 3 ao cubo. Mas, vamos fazer o mesmo processo com 243. 243, tia, eu posso dividir ele por 2? Não. Porque ó, aqui eu tenho 3 e o 3 não pode ser divisível por 2. O 3 é um número primo, só divide por 1 e por ele mesmo. Então, eu vou começar a dividir por 3. 243 dividido por 3 vai dar 81, certo? 81 dividido por 3 vai dar 27. Aqui vocês já sabem. A gente repete. 27 por 3 que dá 9, 9 por 3 que dá 3 e 3 por 3 que vai dar 1. Ok? Vamos ver se está certo? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Então, eu tive 3 elevado a que potência? 1, 2, 3, 4, 5. 3 elevado a 5. Aí, eu substituo aqui, gente, ó. 3 elevado a 5. Certo? Tenho os meus 3 radicandos na base 3. Só, tia, que a gente tem um detalhe aí. Aqui a senhora tem uma potência 3 e aqui a senhora tem um índice 2. Aqui a senhora tem uma potência 5 e aqui a senhora tem um índice 2. Como é que a senhora vai fazer para transformar essa potência 3 numa potência 2, para que eu possa eliminar o radical com a potência? Vamos fatorar, vamos desmembrar. 3 ao cubo é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 3. Lembram? Conseguem lembrar, gente, dessa regrinha aí da potência? Repete a base, somos expoentes. Ó, 2 com mais 1, 3. Mais, de novo, a mesma propriedade. Primeira propriedade da potência, multiplicação de bases iguais. 3 elevado à quinta é a mesma coisa que 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. Ok? Aí, 2 mais 2, 4, com mais 1 que ficou, 5. Eu já tenho, ó, aqui eu vou conservar, porque eu não tenho como cortar. Ele não tem potência. Na verdade, ele tem, mas não equivale à potência do índice aqui, né? Aqui nesse 3 a potência vale 1, aqui eu tenho o índice 2, né? Então, não tem como eliminar. Aqui eu elimino, ó, índice igual a potência, ele sai, ok? Como esse daqui não tem a potência igual ao índice, eu conservo ele dentro da minha raiz. Mas, olha aqui de novo um bonitinho aqui, ó. Corta, sai, vezes, corta, sai. Como o meu índice, a minha potência não é igual ao índice, eu conservo. Entendemos aí? Então, eu vou ter raiz de 3 mais 3 raiz de 3 mais 3 vezes 3, 9 raiz de 3. Lembra do exemplo anterior? Eu somo a galera que está fora, então eu vou ter 1 mais 3 mais 9. Raiz de 3, porque são semelhantes. 3 mais 1, 4. 4 com mais 9, vai dar quanto? 14. Dá 13? 13. Tem um ajudante ali, gente. Tem hora que dá um branco. 13, raiz de 3. Ok? Então, qual é a parte mais complicada? Quando os meus radicais não forem semelhantes, ou seja, quando eu tiver raízes diferentes.
Primeiro, se ele não tiver raiz quadrada, como no exemplo do 100 e do 144, eu vou ter que fatorar, tá? Eu vou ter que tirar o MMC, não tem outra forma. Vou transformar essas bases que são grandes nas bases que são menores. Então, vocês percebem que eu comecei dividindo sempre por quem? Pelo 3, porque a minha primeira base aqui era o 3. Então, eu fui simplificando, eu fui reduzindo a fatores comuns. Então, 27 eu fui dividindo por 3, na mesma proporção que 243 eu também fui dividindo por 3. Então, transformei todo mundo em radicais iguais, em radicandos semelhantes, efetuei os números que estavam fora, somei todo mundo, aqui ó, entre parênteses, e conservei a parte da raiz. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula, a gente vai dar continuidade, se eu não me engano, o próximo conteúdo da apostila é a subtração, tanto com radicais semelhantes, quanto com radicais não semelhantes. Um beijo e até a próxima.